Esse é o primeiro passo. Então vamos para o segundo passo, que é fazer uma análise de perfil. Muitas pessoas nem sabem, né, David, o que é uma análise de perfil. E por isso perdem a oportunidade de reconhecer todos os pontos positivos e também negativos que poderiam, né, ser usados ali no processo de solicitação do visto. Então, numa análise de perfil, é possível, gente, identificar ajustes, correções, adicionar possíveis melhorias, né, tanto no preenchimento do DS-160, para o perfil ficar adequado aos parâmetros exigidos pelo consulado americano e, consequentemente, né, potencializar aí a sua aprovação de visto. Fala um pouquinho para a gente, David. Muitas pessoas nem fazem a análise de perfil, tá? Na verdade, muitas pessoas nem fazem e, mais uma vez, né, quem tem visto negado, quem já fez a aplicação, pode deixar com a mensagem: eu já fiz análise de perfil, eu sei como funciona, como que foi sua análise de perfil, se você acha que foi eficiente a sua entrevista, se você teve o visto aprovado, né, de que forma que ela te ajudou, se teve o visto negado, o que você acha que faltou na orientação, se você fez ela sozinho, se você fez com alguma empresa, né, de que forma que você fez essa análise de perfil. Porque a análise de perfil nada mais é... O que seria, na verdade? Você vai estudar a sua viagem, você vai entender o período que você vai pedir pela viagem, o seu perfil realmente, qual que é a sua função, o trabalho que você exerce, se você vai fazer essa aplicação sozinho, se você vai fazer em família, né, o tempo de viagem, se ele é coerente com a renda que você tem, se você tem empresa, de que forma que você consegue melhorar os vínculos no Brasil, tanto pessoa física como pessoa jurídica, quais são os documentos, para não ficar faltando documento na entrevista. Tá? Então é muito importante lembrar o seguinte: você pode relatar todos os documentos que você vai levar para aquele visto, para aquela entrevista. E o consulado pode te pedir nenhum documento. Mas quando você faz uma análise de perfil, a pessoa vai estar com toda a documentação, ele vai fazer na sequência um simulado de entrevista, porque o resultado de uma análise de perfil bem feito é o quê? É um simulado de entrevista. Então você consegue dar uma resposta, você consegue induzir a pessoa a dar uma resposta para ele estar pedindo um documento que vai te favorecer naquela entrevista. Quando você faz a análise de perfil, você vai deixar sempre evidente o que te favorece, seja um passaporte com viagem, seja um documento de imóvel, seja um curso, seja um documento, enfim, o que for te favorecer na entrevista. Quando você faz a análise de perfil, você vai orientar a pessoa, você vai fazer uma preparação, vai fazer um treinamento com ela de que forma que aquele documento, o que ele tem, que favoreça, que ajude ele a criar vínculos, fique evidente na entrevista. Então a análise de perfil ela vai aumentar em muito a sua chance. E a análise de perfil que você faz com a pessoa simples, comum, tá? Ganha um salário mínimo por mês, e ele vai para o consulado aí, se você for comparar ele no momento que ele iniciou um processo e que que ele chega aí na entrevista, em muitos dos casos, 70%, 80%, você vai ver que a pessoa está no nível de entrevista, de simulado, que o cônsul não tem como pegar aquela pessoa. Tá? Ele criou os vínculos, realmente, que ele tinha, e ele criou uma estrutura de pergunta e resposta para o simulado, que 4, 5 perguntas a pessoa pega o visto, de tanta confiança, de tanta eficácia que fica o processo. E é comum você ter o relato do cliente, depois de passar um processo de análise de perfil, de fazer o método, né, de fazer o processo todo, ele falar que foi fácil a entrevista. Foi fácil porque você seguiu as etapas, fez a análise de perfil correta, identificou os pontos fortes da sua aplicação, identificou o que era um ponto fraco da sua aplicação e não deixou ela evidente. Quando você não faz a análise de perfil, você pode fazer o contrário. Você pega o que te favorece e esconde. E pega uma situação que ela vai criar uma confusão, ela vai deixar no ar, talvez ali, ou possa entender que você possa ficar, que talvez você não tenha realmente a intenção de ficar, ou que você não tenha condição para aquela viagem, e vai te negar o visto, porque você deixou em evidência o que desfavorece, não o que te favorece. Então, quando você faz análise de perfil, você vai cometer muito menos erro do que uma pessoa que não faz análise de perfil. Né? Então é importante colocar aquela... Quando você pega em critério, né, de negativa, você tem que refazer a entrevista. Refez a entrevista, depois faça uma análise de perfil dentro da sua entrevista. Como que foi a sua entrevista, ou as suas entrevistas, né? Depende de quantos vistos você tem negado, de quantas entrevistas você conseguiu refazer. E as 10 160, se você tiver o formulário, muito bom. Se você não tiver, refaça, anote o que você informou, se você mudou a função, se você mudou a renda, se você mudou o motivo da viagem, se você mudou o local, se você viaja sozinho.
tem que refazer tudo. O tempo que você pediu um visto para o outro faz muita diferença. Se você ficou sambando de consulado para o outro, né, o famoso ping-pong, ficou trocando de consulado por qual motivo que você fez isso. Então, é muita coisa que uma análise de perfil vai revelar e vai ajudar qualquer perfil na entrevista consular, gente. Criar uma estratégia, né? Você consegue, é praticamente impossível você não criar uma estratégia depois de análise de perfil. Agora é difícil você conseguir criar uma estratégia sem fazer uma análise de perfil. Você até cria uma estratégia sem base nenhuma, cria uma estratégia, acha que ela está certa, e na hora da entrevista você vai ver que a estratégia ela ficou ruim, ficou fraca, ficou confusa, você deu informação que talvez você não poderia ter dado, não que você não poderia ter dado, a informação que traria dúvida na hora do processo, na hora do analisar essa 1060, e te nega o visto. Simples assim. Então, lembrando que quando a gente fala criar estratégia, não quer dizer mentir, né? É saber usar as informações corretamente. Você até deu exemplo numa live anterior que a pessoa, acho que a pessoa fez uma pergunta e você deu o exemplo, que ela poderia colocar o valor total que ela recebia, né, da renda dela, porque ela tinha um serviço complementar, que complementava a renda, mas que não era o oficial. Mas se ela tivesse como comprovar aquele valor que era para complementar, ela poderia informar ali e está aumentando a renda. Né? Então, assim, é saber usar a informação corretamente. Esse exemplo que você deu, por exemplo, a pessoa ela poderia estar indo a passeio, poderia estar indo estudar, poderia estar indo a negócio, e ela tem ali, vamos colocar talvez ali uma renda de R$1.500 por mês, mas ela recebe de comissão, de hora extra, R$500, e arredonda esse valor aí para R$2.000, por exemplo. Mas ela só tem os contra-cheques, ela só consegue comprovar R$1.500. Então, quando você faz a análise de perfil, você vai orientar a pessoa, olha, conversa com o seu patrão, com a empresa, né, e pede um documento, como você recebe valor X por mês de comissão, de vendas, né, de que forma que você tem esse rendimento. E na sua 10.160, ele tem que estar o valor completo. Então você vai formar quanto ali na 10.160? R$2.000. Na hora que você entregar o contra-cheque, você vai entregar o contra-cheque e já vai entregar aquele valor complementar. É importante que se você tiver feito o imposto de renda, mesmo sendo isento, você pode fazer com esses valores e informar no seu imposto de renda. Então, ou seja, 10, 160, toda a documentação está certinho. Se o cônsul for mais criterioso, quiser ligar na empresa, seu patrão vai confirmar sua função, sua área, que você recebe aquele valor extra. E isso que é importante quando você faz a análise de perfil. Tudo que você for informar, você tem que ter como provar. Você não tem como saber qual o documento que ele vai te informar. Mas quando você faz a análise de perfil, dificilmente ele vai te pedir um documento que vai estar faltando naquele momento. É muito comum, vou te dar um exemplo, se você informa que ganha 1.500 e não tem esse valor complementar, se você não tem esse documento, Aline, ele dificilmente vai marcar uma nova entrevista. Olha, Aline, eu vou remarcar para você voltar aqui semana que vem, mês que vem, e você traz documento complementar. Em raríssimos casos, eu já vi isso acontecer, gente. Então, ele vai estar te negando o visto, na verdade, e você vai iniciar um processo do zero totalmente, e perder um visto por um motivo muito bobo, né, simples, na verdade, uma análise de perfil identificaria, né, e a pessoa, quem você fez, ou se você fez sozinho, você poderia identificar isso, e não teria perdido o visto naquela entrevista. Né? Ou que fosse autônoma, tá? É muito comum uma pessoa que tem salão de beleza, tem oficina em casa, uma sacoleira, enfim, em qualquer perfil que seja, você consegue comprovar vínculo com redes sociais, né? Ainda mais hoje, cada dia mais as pessoas estão na internet, né? Nós não tínhamos o hábito de fazer o trabalho online, então a gente está criando um trabalho online, um método com o trabalho da assessoria, a gente não tinha isso. Então, ou seja, cada dia mais você vai conseguir comprovar o seu trabalho, o seu vínculo empregatício com a rede social. Correto, então, você tendo a empresa formalizada, tendo CNPJ, tendo uma estrutura gigantesca ou não, a rede social vai te ajudar muito. Então, quando você faz o análise de perfil, você vai identificar os pontos fortes e vai fazer uma pessoa que teria um perfil talvez fraco, porque ele não sabe nem como informar aquilo, e vai pegar um visto. É muito comum. Tá? Orientar a pessoa se ele tem um e-commerce, se ele tem um site, se ele tem um blog, se ele tem uma página no Facebook, enfim. Tem N maneiras de você conseguir ajudar a pessoa a melhorar o perfil quando você faz a análise de perfil. Tem